Boa noite a todos. É com alegria que aqui estamos mais uma vez para, através dos temas que nos são dados à luz da doutrina espírita e alicerçados no Evangelho de Jesus, possamos, né, nos fortalecer e entendermos melhor, né, como nós devemos nos colocar diante das várias situações da vida. E, para isso, hoje, nós vamos falar, a página inicial já ambientou aqui para nós o tema nosso de hoje, né? Que é sobre a virtude. Já com a página inicial, ouvimos falar de algumas virtudes, mas a pergunta é: o que devemos entender por virtude? Afinal de contas, a gente ouve falar, né, da paciência, da tolerância, da humildade, da compreensão, do respeito, e de tantas outras, né, que nós estamos vendo aqui, né, nessa árvore repleta de galhos e folhas, todas elas com tantas virtudes da tolerância, da coragem, da gratidão. Mas o que nós devemos entender por virtude? Quando é que tudo isso, né, começou? Então, nós vamos voltar a um tempo bem antes de Cristo, mais ou menos 470, 399 antes de Cristo, com o filósofo Sócrates, né? E segundo os estudos, dizem que a virtude se inicia exatamente com Sócrates, que para ele a virtude é o fim da atividade humana e se identifica com um bem que convém à natureza humana. Ou seja, né, pelo aspecto moral, o homem virtuoso sabe discernir o bem e o mal. E pelo fim dessa atividade humana que ele fala, é que a virtude é a capacidade de bem realizar uma tarefa. Então, resumindo, para Sócrates, todo o aspecto moral dizia que a pessoa era virtuosa porque aquela que sabe discernir o que é o certo ou o errado, o que é o bem e o mal, que todos nós o sabemos, mas nem todos nós conseguimos realizá-los ou, né, escolher melhor na estrada do bem, e muitos se deixam levar pelas ilusões, escolhem a estrada do mal, né, equivocadamente. Então, o homem virtuoso ele sabe muito bem discernir o que é o bem e o que é o mal. E ele sabe muito bem a capacidade de realizar uma boa tarefa, ou seja, tudo que leva ao bem. Depois, com o tempo, veio Platão, lá 429 a.C., e ele desenvolve a doutrina de Sócrates. Ou seja, cada vez que vem, né, um filósofo, ele vem agregando, vem cada tempo que passa, vem para aperfeiçoar. Bom, então vamos entender melhor o que é virtude? Então vem Platão e diz para nós que, né, em cima do que Sócrates falou, ele vem apresentar a virtude como um meio para atingir a bem-aventurança. Então, para a felicidade, o meio é sermos virtuosos. E é Platão que vai descrever as virtudes cardeais, ou seja, são aquelas que vão nortear todas as outras. E Platão escolheu 4 virtudes cardeais, que são prudência ou sabedoria, porque em alguns lugares, de vez de nós lermos prudência, iremos ler sabedoria. A fortaleza ou coragem, a temperança e a justiça. Então, Platão escolheu essas 4 virtudes cardeais, né, e que cada uma delas, dentro do seu grupo, vai nortear todas essas outras virtudes que nós já ouvimos, né, na página inicial, que nós já descrevemos agora, e elas vão permear todas essas
virtudes em cima dessas 4. E, com o passar do tempo, veio Aristóteles, né? Aí Aristóteles, lá entre do 384, 322, tudo isso antes de Cristo, ele vem agora aperfeiçoar mais ainda. E ele diz que a virtude ela seria entendida como uma predisposição, uma qualidade inata, ou seja, que já vem com o homem para o bem, que pode ser adquirida e aperfeiçoada pelo hábito, através da força da vontade. Então, para Aristóteles, essa predisposição, uma qualidade inata, que todos nós somos criaturas, todos nós somos filhos de Deus, todos nós possuímos a essência divina, né? Sempre estamos falando isso. E se nós temos essa essência divina, né, e temos conosco o nosso livre-arbítrio, aqueles que não se aperfeiçoaram nas virtudes e se tornaram desvirtuosos, foi por conta do seu livre-arbítrio. Escolheram outros caminhos. Mas, para Aristóteles, é uma qualidade inata e que cabe através da vontade, em que os espíritos estão sempre nos pontuando a vontade, se todos tivessem um mínimo dela, né, com seus esforços, para que possamos tornar cada vez mais, né, latentes tudo aquilo que já trazemos em nós e deixarmos cada vez mais fluir através do aperfeiçoamento dos nossos hábitos. Ou seja, no nosso dia a dia, irmos, né, treinando a nossa paciência, a nossa tolerância, né, a capacidade de saber ouvir, de ser solidário. Então, aí ele vai desenvolvendo essa virtude. Passa-se o tempo, né, e vem o cristianismo, que, sobre a influência das Sagradas Escrituras, eles acrescentaram aí, né, os teólogos da época, as virtudes cardeais, ou seja, aquelas que, né, são as principais cardeais, porque elas estão teologais, melhor dizendo, né, porque elas estão totalmente ligadas a Deus. Então, né, os teólogos criaram as virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade. E que, segundo Santo Agostinho, diz que a virtude ela é uma boa qualidade da nossa mente, do nosso pensar, por meio da qual nós vamos viver retamente. E, a partir daí, com o tempo, outros tantos filósofos foram aperfeiçoando esse conceito de virtude, né, para que pudéssemos chegar ao dia de hoje, mesmo com todos esses conceitos que vieram ao longo do tempo, e cada um indo aperfeiçoando, dizendo, bom, virtude um pouquinho mais, mas nós podemos entender que, na essência, é realmente o conceito de nós estarmos sempre na prática do bem, de deixarmos aflorar aquilo que nós temos, né, de melhor. E aí nós vamos trazer, né, o conceito de virtude agora, do dicionário. O que ele diz para nós? Depois de todo esse nosso caminhar ao longo do tempo, o dicionário diz para nós que virtude é uma característica do que está em conformidade com o correto, com aquilo que é aceitável ou esperado por uma religião, pela moral ou pela ética. Então, ela é aquela que segue todos os preceitos de bem, das normas morais e da boa conduta. Então, o conceito que o dicionário nos traz sobre virtude é tudo aquilo que a gente vem ouvindo falar, que foi uma construção que cada filósofo veio trazendo até chegar nos dias de hoje. E depois nós temos também que, para o cristianismo, como para a filosofia atual,
As virtudes são qualidades efetivadas pelo hábito. Olha lá, né? O que os filósofos já falaram. Tendo como base a atuação simultânea da inteligência e da vontade. Então, aí ele vem, né, mais um conceito que vem fortalecer, né, tudo aquilo que Platão, Aristóteles veio trazendo para nós. Então, a virtude, tá, são hábitos adquiridos, hábitos, né, no bem, hábitos bons, hábitos saudáveis, hábitos em que, né, essa inteligência e a vontade vão permear com a moral, com valores, com a ética, tudo que vá encadear sempre para o bem, né, de si próprio e para o bem de todos. E na visão espírita, a virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, como está lá no Evangelho, no capítulo 17. O verdadeiro homem de bem é aquele que, né, ele respeita e vivencia a lei de justiça, de amor e caridade na sua, né, mais completa integridade, e depois ele vai desfilando, né, todas as virtudes, né, que o verdadeiro homem de bem tem dentro de si e que ele está também, como nós estamos em construção e nos aperfeiçoando a cada momento, a cada instante, a cada acordar, nós estamos trazendo, e com os nossos esforços e com a nossa vontade, todas essas virtudes que temos dentro de nós, né? Que trazemos conosco, só que elas precisam ser trabalhadas, precisam ser bem elaboradas, elas precisam ser vivenciadas e experienciadas, e tudo isso é a vida que vai nos ofertar essa grande oportunidade, né? Por isso que a cada amanhecer ou a cada anoitecer, devemos sempre estarmos gratos por tudo que vivenciamos, por todas as lições e aprendizados que nos vêm, porque são essas vivências e experiências que vão nos estimular a cada vez mais trazermos as virtudes que temos em nós, através sempre da nossa vontade, e estarmos construindo em nós o ser virtuoso que todos nós podemos ser. Então, essa construção, ela é diária. Então, eu não posso dizer assim, quer dizer, poder a gente pode tudo, né? Mas quando a gente diz assim, eu perdi a paciência, porque isso é tão, né, normal a gente falar, né? Mas, né, virtude, quando conquistada, não se perde. Então, é uma maneira simples de nós estarmos dizendo que, né, na verdade, eu não sou paciente ainda. Eu preciso trabalhar mais essa questão em mim, essa virtude que tem, né, dentro de mim. Eu preciso realmente aprender mais a ouvir, a silenciar, porque a paciência é isso, né? Saber silenciar em determinados momentos, saber ouvir mais. Quando falar, né? Saber falar com moderação, saber falar sem ferir o outro, sem magoar, né? Que aí a gente usa uma outra virtude, eu sou tão assertiva, tá? Então, porque eu só falo a verdade. Mas que maneira que nós estamos sendo assertivos? Humilhando o outro, sendo, né, aquela pessoa que fere, que magoa, porque eu sou a dona da razão, eu sou assertiva, então o que eu tenho que falar, eu falo mesmo, mas, né, de que maneira que eu vou me conduzir? Então, tudo está ligado às nossas ações, à minha conduta, porque virtude é isso, é saber se conduzir, se colocar, é utilizar todas essas qualidades que nós temos, todas essas virtudes que estão em nós, e saber bem utilizá-las. E no momento, né, correto. E assim é que nós vamos exercitando e deixando cada vez mais aflorar e observando, né, o que eu ainda preciso melhorar em mim. Será que eu sou uma pessoa realmente
bondosa como eu penso que sou? Então, todas essas questões nos fazem refletir, todas essas vivências diárias. Ah, se não fosse, né, o outro familiar, o outro é o amigo, o outro companheiro de estrada, o outro que a gente se esbarra na rua, mas que nem conhece. Mas se não fosse o outro, como é que nós poderíamos ou podemos realmente crescer internamente? Como é que nós vamos, né, exercitar todas essas virtudes sozinho? Né? Como eu vou realmente ser uma pessoa compreensiva, tolerante, vivendo sozinha no alto de uma montanha, né? Então, como nós precisamos do outro, como nós precisamos dessa convivência diária com o nosso próximo, porque só assim todos nós vamos aprender a sermos solidários, fraternos. Só assim nós vamos aprendermos realmente a conquistar um mundo melhor através das nossas ações, e as nossas ações no bem. Mas, para isso, nós devemos entender, né, o que é virtude, e não só dizer a paciência é uma virtude, mas o que é ser cada virtude, o que é possuir, o que é vivenciar cada uma delas, o que é termos ela em nós e estar mesmo, né, em essência, quando eu já digo que eu não pratico a caridade, eu sou caridosa, né? Ah, eu não pratico a bondade, eu sou bondosa, porque aí já é a essência que está em nós. Aí já é o ser virtuoso, que quando nós observamos, eu já estou, né, nessa vivência. Aí vamos dar um passo mais adiante, agora eu vou para uma outra conquista. Então, são esses conceitos que chegam para nós para nos ajudarmos a parar, a refletir. Bom, então eu sei que tudo isso é um conjunto que vai me ajudar, né, a chegar à perfeição e ajudar esse mundo a ser melhor a partir de mim. Porque só quando nós formos virtuosos, dessas virtudes estarem no nosso dia a dia, a maioria delas, é que nós estaremos vivendo, né, nesse mundo melhor, nesse mundo que nós já adentramos, embora muitas pessoas achem que não, que tudo que isso que aparenta no mundo atual, mas nós já entramos sim na nova era, nós já adentramos sim no mundo de regeneração, nós só precisamos, né, tornar isso uma realidade maior a partir de cada um de nós, nessa vivência, na vivência em que nós vamos cada vez nos mostrando, nos sentindo e nos identificando como pessoas virtuosas, mas essa identificação não é para o mundo, é para mim mesma, é para a minha consciência com Deus, que se eu vou, né, começar, né, a mostrar para o mundo, ou seja, né, a começar a divulgar aquilo que eu já possuo, ou aquilo que eu já conquistei, ou aquilo que eu acho que eu já possuo, aí, né, onde está a minha humildade? Ela é uma virtude das primeiras, das principais. Então, essa conquista ela é interna e ela está intimamente ligada entre a minha consciência, aí é o meu Deus interno, o nosso Deus interno, que vai nos ajudar a dar aquele passo mais adiante. Bom, isso eu já conquistei, vamos seguir adiante. E com isso, nós vamos cada vez mais ajudando ao mundo a se tornar melhor, né? Sempre a partir de cada um de nós. Mas aí tem uma questão lá no livro Consolador, né? Emmanuel, na questão 253, que vem a pergunta assim: a virtude ela é uma concessão de Deus ou é uma aquisição da criatura? É Deus que vem conceder, que nos concede, tomem aqui todas as virtudes, ou é uma aquisição da criatura? Se nós somos, né, todos nós,
filhos de Deus, se nós temos essa essência divina, se nós somos a criatura que o Criador, né, nos criou, essa inteligência suprema que, né, criou a todos os espíritos, todos eles, né, a todos nós, eles como nós, né, todos nós ali iguais nesse caminhar, nessa sua construção, tá? Para que cada um, através do seu esforço, da sua vontade, for se, né, construindo o seu próprio caminhar. Então, nós temos essa essência divina dentro de nós, mas ela é uma aquisição do espírito. A virtude, nos diz Emmanuel, que é uma aquisição do espírito, porque à medida em que ele vai se aperfeiçoando, e esse aperfeiçoamento vem através das várias encarnações, né? Porque a gente encarna, aí cometemos equívocos, desatinos, temos algumas pequenas conquistas, retornamos a outra dimensão. Quando chegamos nessa dimensão, aí vamos observar que quantas coisas deixei de fazer, né? Quantas virtudes ainda tenho, né, que trabalhar em mim, e aí a gente retorna e tem mais uma oportunidade. Então, a cada momento que a gente vem nesse vai e vem, nesse encarna, desencarna e reencarna, a cada reencarnação, nós vamos adquirindo experiências e vamos conquistando através do quê? Do nosso esforço, da nossa vontade, e às vezes damos um passo mais adiante, maior. Às vezes podemos ficar parados, estagnados, porque nos deixamos levar pelas paixões, pelas ilusões do mundo, e aí aquelas virtudes ficaram ali guardadas, acomodadas, e nós deixamos aflorar aquilo que não não nos ajudou ou não nos ajuda, né, na presente encarnação a chegarmos àquilo que nós queremos chegar, a esse caminho do aperfeiçoamento. Então, nos equivocamos, deixamos-nos levar, né? Porque as ilusões do mundo são muitas, porque a porta é estreita e larga, e quem escolhe somos nós. E nós sabemos que, ou pelo menos temos esse conhecimento, já ouvimos falar, são tantas mensagens que chegam, tantos caminhos que nos são mostrados através da doutrina espírita, através do Evangelho, que chegam para nós, né? Olha, o roteiro é esse, tá? E a gente sabe qual é o roteiro que temos que seguir para essa conquista, né, desse nosso caminhar que nos leva à perfeição. Nós sabemos bem qual é esse roteiro, mas muitas das vezes, né, acabamos nos deixando fraquejar e nos levar por aquela ilusão que é tão momentânea, que é tão passageira. Então, é nesse vai e vem dessas reencarnações, desse caminhar milenar, né, porque o nosso caminhar é milenar, foram nessas experiências que nós chegamos, né, a várias aquisições, né, do espírito, através, muitas das vezes, né, de um caminhar até mais fácil, outras das vezes mais difícil, que nos custou até muitas dores, né, porque é através, muitas das vezes, por escolha nossa, que a dor chega para o quê? Para nos chamar a atenção, para nos despertar. Para despertar o quê? A minha consciência. A consciência desse ser, né? Desse ser divino que todos nós somos, né? Aí vem e desperta a consciência, o caminho é esse. Todos nós fomos criados para a perfeição, isso nós sabemos. Todos nós estamos aqui para sermos felizes. Todos fomos criados
fadados para a felicidade. Então, o que está faltando para que nós conquistemos tudo isso? É esse trabalho interno em deixar cada vez mais aflorar todas as nossas virtudes. E, para isso, nós temos que ter não é um roteiro, mas temos ali um trabalho a fazer, né? E o primeiro deles está ali, temos que vencer, superar e transformar, né, naquilo que é a maior chaga da humanidade, que é o egoísmo. Então, toda a questão começa no ego. Então, lá vem para o meu interior, né? Tudo está dentro de mim, é o meu ego, né? Aí o meu ego levanta, é o egoísmo. Então, né, os filhos do egoísmo, vem o orgulho e vem todos eles. Aí vem a vaidade, a ambição e vai por aí afora, né? Tá? Tudo aquilo que nós observamos no mundo e que, né? E se nós estamos num mundo em que ainda vivenciamos tantas dificuldades, observamos tantos desatinos, né? Em que o respeito, que é uma virtude ao próximo, né? A gente vê, né, tão palidamente. Então, que, né, a questão, né, da fraternidade entre todos. Então, nós estamos vendo isso tudo, né, tão ainda palidamente, quando poderia estar tudo, né, muito mais contundente, quando tudo poderia ser bem mais vivenciado, mas isso depende de cada um, né? Não existe mágica. Como a gente ouve assim, a gente ouve algumas pessoas falar assim, porque Jesus está voltando. Jesus sempre esteve conosco, né? Ele já voltou há muito tempo, porque o Cristo que nós temos que acionar é o nosso Cristo interno. E o ser mais virtuoso do mundo, né? Do mundo que nós conhecemos e, quiçá, de outros, né, mundos também, é o nosso Cristo. É Jesus, é o ser mais virtuoso. Então, se nós temos esse Cristo interno, é com ele que nós temos que fazer todo esse trabalho, que é uma aquisição nossa, que é um esforço nosso de cada dia. É a cada amanhecer, somos nós que vamos escolher como nós vamos lidar com o dia de hoje. Eu nem sei o que vai acontecer. Amanheci, abri meus olhos, fiz a minha prece, né? E vamos fazer tudo aquilo que ao amanhecer nós fazemos, vamos fazer meditação e vamos tomar o nosso café da manhã, uns vão trabalhar, o trabalho fora de casa, o trabalho dentro de casa, seja o que for, o outro vai estudar, o que for, né? Mas é aí que começa o nosso trabalho interno e exercício diário da minha virtude. Né? Da virtude do respeito ao próximo. Então, né, quando eu cedo um lugar para o outro, né, que eu vejo que ele, né, precisa mais do que ou eu fecho os olhos, a escolha é minha para fingir que eu nem estou enxergando. Essas coisas que nós vivenciamos no dia a dia, é a partir daí, tá? É a partir daí que nós vamos cada vez mais tendo essa aquisição mais aflorada. Agora, a escolha é sempre nossa, né? Tá? Hoje, deixa para amanhã. Pois é, mas o amanhã ele vai passando, e o amanhã, né? E quando a gente vai ver, o tempo passou. Então, essa questão de nos tornarmos seres virtuosos, elas fazem parte de cada nosso, né, respirar, né, do nosso dia a dia. Não temos dia marcado, não é um dia pontual, é o dia que eu vou à casa espírita, não é nada disso, né? A gente sabe que está aqui, né? É na nossa vida diária, que é o dia que eu vou à casa espírita, que é o dia que eu estou na minha casa, que é o dia que eu vou visitar um familiar, que é o dia que eu vou visitar um doente, que é o dia que eu vou atender o telefone, seja o que for que eu vou fazer. Tá? Que é o dia que eu vou no mercado, em todos os momentos, se nós pararmos para observar, é aquela mensagem que eu gosto muito de Emmanuel, né? Que está lá no Fonte Viva, olhai,
vigiar e orar. Então, é aquela questão do olhar, né? É olhar o que acontece comigo internamente. Olha, né, tá? Porque, né, as, as oportunidades, elas estão aqui no nosso dia a dia. E lembrando, né, tá, lá de Platão, que ele trouxe as virtudes cardeais, essas virtudes cardeais, elas são para direcionar, né, todas as outras. Então, ele colocou essas 4 virtudes aqui. E virtude cardeal é isso, né? São aquelas básicas. Então, ele escolheu, né, Platão, que a prudência, a fortaleza, a justiça e a temperança, elas são essas, né, virtudes, né, que essas 4 principais virtudes que vão, né, trazer para nós ser a base de todas as outras que vão se desenvolver através delas. E o que é ser, né? Aquela pessoa, né? Ser, né? O ser prudente, né? Tá? Ele te leva para aquela pessoa que vai utilizar sempre, né? O discernimento, o bom senso, antes, né, de agir. Aí a prudência, é como ele está colocando ali, né? Você tem que estar sempre atento antes de agir, porque senão muitas das vezes você acaba não agindo, acaba reagindo. Então a prudência vem à frente de tantas outras virtudes. Então quando eu, né, faço, trabalho dentro de mim esse bom senso, esse discernimento de parar, pensar, porque as pessoas vão muito pelo ímpeto, vamos embora, né, estamos numa época, né, de alta tecnologia em que tudo é num segundo, né, tá? Então chegou uma coisa para você e você já dispara para o outro. Você não analisou, você não parou, você sabe, não fez nada, foi, tá? E você nem entendeu e observou o teor daquilo que estava dentro daquela mensagem, daquela fala, de alguém pegou, você viu? É assim que começa, né? Tá? Olha, né? Então, o ser prudente é você parar, observar, aí vem, né, tá? Da prudência, desse discernimento, desse bom senso, de você ser prudente, de não julgar, e aí você vai colocando dentro da prudência tantas outras virtudes. E quando você vai exercitando isso, olha quanta coisa você vai ganhando para você próprio, e para todos, ganham todos, e todos aqueles que estão à sua volta, com quem você se relaciona, no seu dia a dia, onde quer que você esteja. Lógico que nós sempre começamos, né, pela família, mas em qualquer lugar que você esteja, no seu ambiente de trabalho, na rua, onde quer que você estará ali, né, exercitando a sua prudência, a sua fortaleza. Fortaleza é aquela pessoa que tem o quê? A coragem, né? Coragem de agir, de fazer, de falar, mas sempre aquilo que a gente falou no início, né? Ai, né? A fortaleza de você superar todos, né? Os momentos, as adversidades da vida. Então, é você não desanimar, não desistir, é você não se entregar. Então, a fortaleza você cria, né? Você vai construindo dentro de você, em que você tem uma coragem. Não, eu vou enfrentar qualquer adversidade que venha, eu vou enfrentar, né? Porque eu posso, né? Eu sou, né? Nós somos quê? Nós somos seres divinos. A gente não pode esquecer disso. Aí vem a justiça, né? Então, né, Platão trouxe dessas virtudes cardeais a justiça, que está lá na primeira, iniciando lá, o verdadeiro homem de bem está no Evangelho. É aquele que cumpre a lei da justiça, então está lá, né? Então, a justiça é fundamental. O que é ser justo, né? Tá? O justo também entra aí, né? É você trabalhar com o quê? Com essa igualdade, tá? É de você servir ao outro, tá? Sem, sabe, sem ficar olhando a que grupo social ele pertence, a que etnia ele pertence, não é isso. Ele é um ser
humano, né? Como todos nós somos. Então, a justiça é o respeito que você tem ao outro, é o respeito que você tem em saber que, né, tá, o seu direito, ele termina quando começa o do outro. A justiça é você entender, né, o dever que você tem da sua conduta, primeiro para consigo mesmo, porque tudo isso, em primeiro lugar, para conosco mesmo. Porque se nós não soubermos agir assim para conosco, ser justo para conosco, ter a coragem, ser prudente para comigo, como eu vou entender e ter um olhar, às vezes, de misericórdia, de compaixão, de entendimento para com o outro. Então, isso tudo começa para conosco mesmo e depois para com o nosso próximo. E aí nós vamos trabalhando assim, não, eu tenho que ser uma pessoa justa, é o saber dividir irmanamente. E a temperança, né? É ser aquela pessoa, aí vem a temperança, é aquela pessoa de ser, né? Trabalhar o quê? A paciência, a tolerância, de você ser uma pessoa mais equilibrada, harmoniosa. Fala assim, nossa, está sonhando, né? No dia de hoje, né? No nosso dia a dia, nessa vida atribulada, você fala em harmoniosa, né? Equilibrada, né? E com tantas coisas à nossa volta, mas isso é busca nossa. É conquista nossa, é vontade minha. Então, nós temos esse momento? Temos. Vivemos uma vida cheia de tribulações? Claro que vivemos. Mas a questão é, a gente não ouve aquilo assim, que de estarmos no mundo, o Evangelho diz, sem ser do mundo, é isso, eu estou no mundo, eu não sou uma pessoa alienada, nós não somos. Eu sei tudo o que está acontecendo no mundo, mas eu não me deixar me contaminar por essas questões do mundo, pela negatividade, só houve violência. O que isso está acrescentando a mim? Desligo a televisão, porque na minha casa só entra aquilo que eu permito. Tá? Então, só vou ficar ouvindo coisas nocivas? Não, isso não me interessa. Então, é por aí que vem a temperança. Eu vou buscando, eu vou escolher um momento, eu tenho um momento de oração, eu tenho um momento de meditação. Como é bom meditar, né? Porque aí você traz aquele equilíbrio, aquele momento interior em que você vai buscando toda essa tranquilidade para os enfrentamentos da vida. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, como elas são importantes e elas estão em nós, e a gente pode perceber que tudo isso é um trabalho nosso interior. A questão é conosco. Quando a gente lembra que Jesus sempre pontuava assim: olha, tá? A tua fé te salvou, tá? Mas, né? Vai lá, faz a tua parte. Ou seja, ele fez a parte dele, mas a sua parte foi feita também. Olha, e depois você se modifica, tá bom? Né? Porque, né, aqui eu estou te dando uma ajuda, falando assim, bem simplesmente, né? É mais ou menos isso que, né, Jesus está falando para a gente, tá? Então, é você que faz a tua parte, tá? Essa fé, essa energia toda é sua. Eu tenho uma parte que é a minha, mas a outra parte foi você que fez. Ele sempre pontuou para nós. Se nós pegarmos o Evangelho, ele sempre está falando diretamente para nós, sabe? Mas, vírgula, foi você, foi a tua fé, foi você que fez. Então, ele está sempre mostrando para nós, né, o quanto, né, que nós podemos fazer, né, das conquistas que nós mesmos realizamos. Ele estava sempre nos valorizando. Mas depois, né, com o tempo passado, veio as virtudes teologais, que são aquelas virtudes que nos ligam diretamente a Deus e que nós falamos, que é a fé, a esperança e a caridade. A fé, nós sabemos o que é a fé, a concordância, né, do intelecto, né, do nosso pensamento, que crer, né, muito mais do que sabe, né, com constância e certeza em alguma coisa. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em mim, né? Tem a fé humana, tem a fé divina. Eu tenho que ter fé. A fé em mim é ter essa certeza que eu vou conseguir, que eu vou conquistar. Por que eu tenho que ter fé em mim?
né? Porque eu tenho Deus interior, Cristo interno, né? Eu sou esse ser divino. Então, eu tenho fé em Deus e eu tenho fé em mim, porque eu posso. Eu posso porque eu sou uma pessoa orgulhosa, né? Eu posso, porque Jesus falou, tá? Mas eu posso sempre ligando ao divino, né? Tá? E não esse posso de orgulho, do ter, não. Eu posso do ser, né? Esse ser divino que nós somos, e eu posso, porque Jesus citou para nós, lá, né, em Salmos, que nós somos deuses, que nós somos co-criadores e que nós tudo podemos. Isso aí foi Jesus que disse, né? Ele ainda falou muito mais. Podeis fazer tudo isso, essas maravilhas que eu faço, e muito mais. Então, aí essa fé que eu tenho que ter em mim, né? Que eu realmente eu posso e vou ter outro, e vou poder muito, muito mais. Por isso que essa virtude da fé, ela é fundamental. E nós temos a fé raciocinada, que não é uma fé que está ali porque o outro disse, dogmática, não. É uma fé com a razão, em que nós paramos para analisar realmente, né? Eu posso, eu tenho a fé, né, em Deus, nesse Criador que, né, tudo a tudo prover e que nós não estamos sozinhos, mas que eu tenho que fazer a minha parte, sempre tenho que fazer. E aí depois ele vem e diz assim, olha, tá, a outra virtude principal teologal é a esperança. Sim, porque se nós não tivermos esperança, então esperança é ter convicção da realidade que algo de bom acontecerá. Porque tudo que nós estamos falando em relação ao bem, ao bom, ao belo, a tudo que é divino. Então, assim, eu tenho a fé, porque eu creio, né, que eu posso, eu vou acionar essa vontade, eu tenho esperança, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar, que significa confiança. Eu confio, eu tenho certeza, é mais do que confiar, eu tenho a certeza que este mundo será um mundo melhor. Mas para isso acontecer, eu tenho que laborar, ou seja, eu tenho que fazer a minha parte sempre. Né? Então, ele fala para nós. E com isso, eu estou ativando dentro de mim essas virtudes que todos nós possuímos. E temos o que? A caridade, né? Que a caridade é o exercício do verdadeiro amor. Né? Ela é a caridade, aquela incondicional, sem interesse, mas ao mesmo tempo é um dever de cada um de nós, né? Para conosco mesmo, para com Deus e para com todas as criaturas. Então, a caridade é o verdadeiro exercício do amor. Fora da caridade, né? Como diz o Evangelho, não há salvação. Mas o Evangelho vai mais além, né? Dessa caridade que Paulo fala, Paulo de Tarso, em que essa caridade que é o amor em ação, e ela, nós sabemos que temos a caridade material, aquela do alimento, do cobertor que agasalha, mas aquela caridade, né, real, mais profunda, é a caridade da benevolência, da indulgência e do perdão. Essa é a mais meritória, né, dentro da caridade, né, a do ser, né? O material é a mais fácil de nós realizarmos, mas essa do ser, de ser benevolente para com o outro, para com as faltas alheias, né? De ser indulgente, de você, né, não julgar, não apontar o dedo, de ter compaixão por aquele ser mais perverso, mas trabalhar dentro de si a compaixão. Então, essa é a caridade que mais temos que trabalhar dentro de nós, né? E começarmos sempre para conosco mesmo. Então, ele sempre falando, dizendo de todas essas virtudes teologais, das virtudes cardeais, qual seria a mais meritória? Está lá na pergunta 893, né, do Livro dos Espíritos, de todas as virtudes. E ele diz aquela que você pratica sem um mínimo de interesse. Ou seja, a virtude real
em que traz, né, a caridade à frente, é aquela em que você pratica com desinteresse nenhum. Ou seja, você é virtuoso porque é, sem o esperar nada em troca. É fazer o bem pelo bem, porque a virtude é isso, é realizar todo o bem que se possa, sem esperar nada do outro. E quando a gente tem essas conquistas, né, a gente sabe que tem pessoas que têm mais facilidade de ter, né, essa conquista de ser virtuoso e de superar todas as dificuldades e não ser atingido, como o próprio Chico Xavier, mas podemos, né, falar de tantos outros que nós podemos até conhecer na nossa vida de relação. Não precisamos ir, né? O Chico, que está muito mais além do que todos nós, mas aqueles da vida nossa de relação, que estão no anonimato, mas que também são tão virtuosos quanto, porque eles superam a todos. Mas como é que eles conseguem? Eu não consigo, diante desse embate da vida, da dureza da vida, né? E tantas dores, e como é que eu não consigo e o outro consegue? Porque ele já vivenciou, ele já superou isso através das várias encarnações. Então, isso aí não foi uma conquista, pronto, agora eu consegui nesse momento. Não. Tudo isso foi um trabalho que aquele ser, né, fez durante sabe-se lá quantas encarnações. E hoje, quando eu me deparo com ele, acho que ele realizou isso num simples estalo de dedos, mas a gente sabe que não é assim, que não foi assim. Então, todo o trabalho que o outro, por mérito, já conquistou, foi realmente através das suas próprias conquistas, superando tantas dores, mas, né, seguindo sempre em frente, sem desanimar, sem, né, se entregar, sempre tendo esse bom ânimo para chegar, né, aquilo que todos nós vamos ser, né, um dia, esse ser virtuoso na sua integralidade. Mas quantas conquistas cada um de nós já conseguiu e já o fez? Quantas virtudes nós já temos? E precisamos valorizar a cada um de nós. Né? Nós temos que olhar para dentro de nós, poxa, eu já superei isso, eu já conquistei isso, o quanto isso for, porque isso é se autovalorizar, porque o autoconhecimento é isso, é você se autoconhecer, se autoexaminar, se autovalorizar, o auto-perdão. A Joana de Anjos fala isso o tempo todo, é você começar consigo mesmo. E isso não é egoísmo, é para que você possa entender melhor o outro, para que você possa ter um olhar de amor, né? De compaixão e de outras amplitudes para com o outro quando você trabalha tudo isso dentro de você. Né? E como o próprio sábio oriental, quando Confúcio, né, ele ensinava que são 3 os caminhos pelos quais nós podemos chegar à virtude, que é isso que a gente está falando. Pela reflexão, é o mais nobre, tá? Pela imitação, o mais fácil, e pela experiência, o mais doloroso. Então, olha o que Confúcio fala para nós, né? Então, que nós, né, aquele que escolhe refletir, internalizar e deixar fluir e ser, então, né, a gente chega, né, pelo caminho mais nobre, sempre refletindo e buscando as nossas próprias realizações, ou seja, antes de fazer, antes de realizar, antes de agir, refletir, pensar, né, para depois, sim, tomar, né, uma atitude. E aí você vai chegar mais rapidamente a virtude quando você reflete. Agora, quando você vai pela imitação, é mais fácil. O outro fez, eu vou fazer, né, tá? Mas é tudo superficial, não está internalizado. E quando a dor, em algum momento, qualquer outra dificuldade vier bater a sua porta, você não vai ter aquela estrutura para suportar, porque tudo que você fazia era só imitando, né?
sabe? Você não se deixou internalizar, aquilo não solidificou dentro de você. E pela experiência, que é o meio mais doloroso, né, tá? Ou seja, quando não é pelo amor, nos diz, né, o Evangelho, será pela dor. Mas a dor não é aquela que pune, é aquela que ensina. A dor é educativa, mas é através dela que vamos acionar várias virtudes, nos diz Confúcio. E trazendo para nós, refletindo, né, sobre o papel, né, da virtude, em nossas vidas, o que ela representa, falando desses conceitos que nos trazem a profundas reflexões e nos ajudam cada vez mais a nos fortalecermos. Nós não, né, não poderíamos deixar de trazer o ser mais virtuoso que nós um dia, né, já conhecemos em outras épocas, e que permeou pela terra, né, que é Jesus. E Jesus ensinava para todos nós, né, as virtudes, porque lá em Mateus 13:13 ele vem dizer o seguinte, né? Por isso lhes falo por meio de parábolas. Se nós formos ver as parábolas de Jesus, todas elas estão linkadas o quê? A várias virtudes. Então, a virtude, quando você lembra, né, fala do filho pródigo, está ali a virtude do não julgar, do perdão. Quando você vai lembrando, né, do bom samaritano, né, tá? Que ele fala, né, do amor ao próximo, e aí todas as outras parábolas. Por isso que Jesus, nesse momento em que ele conversava, tá? Com todos ali, e com os discípulos também, ele disse: por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, escutando não ouvem, e muito menos compreendem. Então, ele trazia as virtudes para a multidão através das parábolas, porque ele falava assim: quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que pudessem compreender, mas ainda não era o momento de compreender. Mas, mesmo assim, ele deixou todas as virtudes ali, trazendo nessas parábolas, nas histórias, como podemos ser virtuosos, como podemos agir, né, para que essas virtudes possam se tornar, né, em ações nossas. Então, né, nesse momento, né, em que nós adentramos o Natal, né, em que esse Natal que é o natalício, que é o nascimento, né, do nosso Cristo, né, de Jesus, mas que nós lembramos aqui e falamos desse ser mais virtuoso e que esse Cristo, né, ele é interno, ele está em nós. Então, que nesses dias que se seguirão, em que nós, mais uma vez, nos unimos ou nos reunimos, que esse Cristo interno ele possa estar presente dentro de nós em todos os dias de nossas vidas. Que não precisemos de uma data, de um dia, para comemorar, né? Ou lembrar daquele que veio até nós trazer, né? Nos ensinar todas essas lições e dizer que tudo nós podemos, que nós temos as virtudes em nós, que podemos ser esses seres virtuosos, que podemos ser esses seres felizes, mas que para isso temos que acionar todos os dias o nosso Cristo interno. Então, que esses momentos, né, que o Natal ele faça parte de todo o nosso dia, que em todos os 365 dias do ano, que ele não seja uma simples data, mas que seja a vivência diária do Cristo em nós, para que cada vez mais possamos nos tornarmos esses seres, né, virtuosos através do nosso dia a dia,
do nosso esforço, que tenhamos sempre fé, esperança, confiança, porque temos a certeza, por conta da nossa fé, que dias melhores virão e que esses dias, essa nova era, está tão aqui à nossa frente, né? Está assim, né, no limiar, né, de, de um novo ciclo que termina, de outro que recomeça, mas, na verdade, são momentos que nos são oportunizados para que cada vez mais nós possamos entender, né, a nossa essência divina, que nós somos co-criadores e que tudo podemos, e que ser virtuoso depende de cada um de nós, que possamos sempre ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que possamos cada vez compreender mais todas as suas mensagens e seus ensinamentos. Muita paz a todos, principalmente na noite do seu Natal e nesses dias que virão, que estaremos passando para um novo ciclo. É um momento de paz, uma nova era se inicia. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Boa noite.